Kevin Durant pode ser trocado a qualquer momento e a pergunta que fica no ar agora é: ele vai para onde? De acordo com a ESPN americana, o jogador teria 3 destinos favoritos, sendo eles o Miami Heat, o San Antonio Spurs e o Houston Rockets. Então nesse vídeo aqui a gente vai explorar como essas trocas poderiam acontecer e como ficariam os times com a chegada de Kevin Durant. Beleza, o KD foi trocado para o Suns na temporada 2022-2023. Ele disputou 8 jogos da temporada regular e foi eliminado no segundo round dos playoffs pelo Denver Nuggets, que viriam a ser campeões daquela temporada. Ele disputou 8 jogos de temporada regular só porque ele foi trocado no meio da temporada. Ele chegou a disputar 39 pelo Brooklyn Nets, que era o time que ele estava anteriormente naquela temporada. Pois bem, nesses playoffs, as médias do Kevin Durant foram 29,0 pontos, 8,7 rebotes, 5,5 assistências, 47,8% de aproveitamento dos arremessos de quadra e 33,3% da linha de 3 pontos. O que nos leva à próxima temporada, a temporada 2023-2024 da NBA, que foi a primeira temporada que o Kevin Durant disputou inteiramente pelo Phoenix Suns. Ele jogou 75 jogos na temporada regular e foi eliminado pelo Minnesota Timberwolves no primeiro round dos playoffs. E nessa série contra os Wolves ele teve médias de 26,8 pontos, 6,5 rebotes, 3,3 assistências e aproveitamentos muito bons, 55,2% dos arremessos de quadra e 41,7% da linha dos 3 pontos. Então a gente tem um KD aí com números brutos um pouco menores, mas com mais aproveitamento, mais eficiência nessa segunda temporada dele pelo Phoenix Suns. E é aí que a gente chega à temporada 2024-2025 da NBA, onde Kevin Durant disputou 62 jogos de temporada regular e o Phoenix Suns não se classificou para os playoffs da NBA. Alguns outros apontamentos importantes sobre Kevin Durant são: ele está com 32 anos, tem mais um ano de contrato de 54,7 milhões de dólares. É justo pagar esse valor por Kevin Durant? Bom, as médias dele na última temporada foram de 26,6 pontos, 6 rebotes, 4,2 assistências e bastante eficiência, 52,7% dos arremessos de quadra e 43% de aproveitamento de eficiência da linha dos 3 pontos. Kevin Durant segue sendo, ainda hoje, um dos jogadores mais eficientes da NBA. E com tudo isso dito, vamos explorar então as possibilidades de troca que o Phoenix Suns tem com esses times favoritos, esses destinos favoritos do Kevin Durant, começando pelo Miami Heat. A possível troca seria: o Miami Heat receberia Kevin Durant e os Suns receberiam algo como Andrew Wiggins, Duncan Robinson ou Terry Rozier, que são contratos expirantes aí, o Jaime Jaquez e o Jovic, que são jogadores jovens, e escolhas de primeiro round e escolhas de segundo round. Não sei quantas picks o Miami Heat gostaria de envolver nessa troca, mas este é o pacote que o Miami Heat teria para oferecer e continuar, ou aliás, e se tornar competitivo. É suficiente? É a pergunta que a gente tem que fazer. É o bastante para tirar Kevin Durant do Phoenix Suns? Porque o Desmond Bane acabou de ser trocado pelo Kentavious Caldwell-Pope, Cole Anthony, 4 escolhas de primeiro round e um pick swap de primeiro round. Ele inflacionou o mercado numa maneira absurda, né? Se 4 escolhas de primeiro round valem um Desmond Bane, quantas escolhas de primeiro round vale um Kevin Durant? Pois bem, alguns entraves que podem segurar e impedir essa troca. Os Suns podem exigir o Kelly Ware nessa troca. Ele é o calouro de 2,13 metros do Miami Heat e ele demonstrou potencial nessa temporada como um bom protetor de aros e sendo um cara desse tamanho que também espaça a quadra, consegue arremessar para 3 pontos. O Miami Heat pode não estar disposto a trocar um jovem promissor junto de outros ativos para ter um cara que pode ficar só um ano na franquia. Mas suponhamos que a troca tenha dado certo e a gente tem um possível quinteto do Miami Heat com Davion Mitchell, Tyler Herro, Kevin Durant, Bam Adebayo e mais um. Eu vou colocar aqui mais um, mais dois na possibilidade dessas trocas, porque eu não quero me atentar tanto a como esse quinteto vai ficar de fato, porque os times podem continuar se movendo. Mais um quinteto com Davion Mitchell, Tyler Herro, Kevin Durant, Bam Adebayo e mais um outro jogador, sendo aí qualquer um dos jogadores que ficarem na troca, enfim, ou trocas possíveis que o Miami Heat possa vir a fazer no futuro. O que a gente tem que se perguntar é suficiente para competir no leste? Eu acredito que sim.
É o bastante para ser campeão? A minha resposta é um não imediato. Pois bem, San Antonio Spurs. Os Spurs têm a segunda escolha desse draft de 2025 e o atual calouro do ano. Acontece que eles não estão dispostos a envolver nenhum desses dois ativos na troca por Kevin Durant. Então, uma possível troca com o San Antonio Spurs teria que ser algo em torno de Harrison Barnes, Devin Vassell, Keldon Johnson talvez, e para mim eles teriam que incluir sim o Jeremy Sohan e escolha de draft. Os Spurs estão especialmente cautelosos com abrir mão do futuro para ter um jogador que pode mais uma vez ficar só mais uma temporada. O Kevin Durant disse sim que se ele for para algum desses destinos, ele está pronto para se comprometer a assinar um contrato maior, a ter um contrato de longo prazo, mas são só palavras de um jogador e esse jogador é o Kevin Durant. Então, tá correto o time ter ressalvas em relação a isso. E os Spurs são uma franquia que historicamente não tem pressa e não costumam agir com impulsividade em momentos como esse. Como possíveis entraves para essa troca, eu vejo pouca ou nenhuma utilidade desses jogadores que vão chegar nos Spurs dentro dos objetivos da franquia de fato. Sendo assim, eu imagino que o Phoenix Suns tentaria envolver uma terceira equipe nessa troca, exigiria uma compensação muito maior em escolhas de draft ou então simplesmente, cruamente, rejeitaria a proposta do San Antonio Spurs. Mas se a troca ainda assim de alguma forma acontecer, o possível quinteto, a possível cara desse time do San Antonio Spurs seria De'Aaron Fox, Stephon Castle, Kevin Durant, Victor Wembanyama e mais um jogador. Honestamente, eu não faço ideia do que pensar desse time. Eu não faço ideia do que esse time consegue alcançar estando no Oeste. E se for um time que vai ficar no primeiro round de playoffs, não é uma parada que vai me surpreender. Se for um time que vai competir e ir para a segunda rodada dos playoffs, talvez não seja surpreendente também, porque você tem Victor Wembanyama, você tem o Kevin Durant, você tem o De'Aaron Fox. Mas será que o Victor Wembanyama está pronto para ser esse jogador já? Certamente ele é o futuro da NBA. Defensivamente, inclusive, ele já é o presente da NBA. Então os Spurs têm que ponderar bastante se vale a pena para eles arriscar tudo agora ou se eles aguardam ainda o desenvolvimento desses jogadores e vão no ritmo deles como eles sempre fizeram na história da franquia. Mas eu de fato não sei onde esse time chegaria ou deixaria de chegar com a presença do Kevin Durant. Então me deixa aqui nos comentários se você tem alguma ideia de se eles vão pro final de conferência, se eles vão ficar no primeiro, no segundo round dos playoffs. Comenta aqui, por favor, quero saber a opinião de vocês. E falemos então de Houston Rockets. Eu tenho consumido bastante conteúdo de analistas de NBA falando sobre a possível troca para os Rockets e as opiniões são um pouco diversas. Ao mesmo tempo que alguns dizem que o Kevin Durant é tudo que o Houston Rockets precisa e que se colocasse o Kevin Durant no lugar do Jalen Green, eles teriam passado do Golden State Warriors e poderiam ter ido até mais além. Enquanto isso, por outro lado, alguns analistas dizem que não existe a necessidade de acelerar esse processo do Houston Rockets, que é só continuar investindo tempo e esforço nesses jogadores que eles vão evoluir o suficiente para trazer o retorno que a franquia espera. De qualquer forma, uma troca entre Suns e Rockets aconteceria mais ou menos assim, Rockets recebendo Kevin Durant e os Suns recebendo Jalen Green, Dillon Brooks e escolhas de draft. Aqui no meu roteiro, inclusive, eu tenho escrito escolhas de draft com uma interrogação na frente, porque será que o Houston Rockets gostaria de envolver Jalen Green, Dillon Brooks, mais escolhas de draft para ter o Kevin Durant, para ter o contrato do Kevin Durant que é de uma temporada? Novamente, ele disse que renovaria com algum desses times que são o destino favorito dele, destinos favoritos dele, mas a gente só tem a palavra de Kevin Durant em relação a isso. Os possíveis entraves dessa troca são, além de fazer a troca, o time tem que recusar a team option que eles têm em relação ao Fred VanVleet de 44 milhões. Então eles recusariam essa opção de time do Fred VanVleet e tentariam trazer o jogador de volta por um salário menor. Então é um outro esforço a se fazer aí, porque tem que ver se o jogador vai querer voltar. E eu acho que com o Kevin Durant no time, certamente o Fred VanVleet vai aceitar voltar por um salário menor. Agora vamos ver como é que vai ser se eles não trouxerem o Kevin Durant, se o VanVleet aceita voltar por um salário melhor ou não,
mas acho que ele quer competir com o Houston Rockets ainda, mas esse é um assunto para outro vídeo. Na realidade, tendo Kevin Durant no time, eles não poderiam trazer o Fred VanVleet pelo mesmo salário, porque eles entrariam aí no segundo apron, né, no segundo teto, na segunda faixa de taxas da NBA, na segunda faixa de multas, de certa forma, que eles teriam que pagar por extrapolar o teto de gastos, a folha salarial que a NBA impôs para a próxima temporada. E eles poderiam trazer o Kevin Durant e não trazer o VanVleet de volta? Sim, poderiam, mas aí eles teriam que ir atrás de outro armador que fosse barato, e eu acho que isso daria mais trabalho do que simplesmente trazer o VanVleet por um valor menor. De qualquer maneira, se a troca acontecer, o possível quinteto, a possível cara desse time seria Fred VanVleet, Amen Thompson, Kevin Durant, Jabari Smith e Alperen Sengun. O time da temporada passada foi o segundo colocado no Oeste. Será que com essa nova cara esse time consegue repetir a campanha? Eu acho muito difícil pegar o primeiro lugar do Oeste do Oklahoma City Thunder, mas será que consegue repetir essa campanha? E é um time suficiente para fazer uma corrida mais profunda nos playoffs? Eu acredito que sim. É time o bastante para ser campeão da NBA? Para mim é não. Mas é sim uma grande possibilidade, uma grande chance para que o Kevin Durant vá para um time competitivo. Existiram mais 2 times que entraram na disputa pelo Kevin Durant, que demonstraram interesse pelo Kevin Durant, e foram o Minnesota Timberwolves e o New York Knicks. Eu não vou falar deles aqui nesse vídeo, eu vou tentar fazer um vídeo separado para cada um desses times. Espero que a troca não aconteça antes que eu faça esses vídeos e possa postar eles para dar minha opinião para vocês, mas se acontecer, eu faço um vídeo de imediato aqui, um vídeo em caráter de urgência, falando sobre a troca que aconteceu, porque segundo o Shams, é para essa troca acontecer ainda nessa semana. Bom, se você gostou desse vídeo, deixa sua curtida aqui embaixo, considera se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos, e se você gostou tanto que já quer ver mais um vídeo agora, é só clicar nesse que está aparecendo neste momento aí na sua tela. Até mais, eu te vejo no próximo.